Boa noite, pessoal. 6 horas em ponto. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, mais uma live para vocês aí. Hoje um assunto muito importante. Nosso convidado aí acabou de entrar. Vou chamar ele aqui agora. Alô, Wilton, boa Olá, noite, tudo Paulo. bom? Tudo certinho? Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Estou aqui, acabamos de entrar aqui, já tem um minuto. Dá só uma aguardadinha, o pessoal ir entrando aí. Claro, E como é que estão as coisas? Está tudo certinho? Muito trabalho? graças a Deus, muito trabalho nesse edital, organizando as últimas, os últimos detalhes agora para poder Sim, fazer toda a parte de seleção. Nós temos a seleção de conformidade, a seleção de mérito das startups. sim, Então, temos um trabalho agora enorme de selecionar quem vai poder participar. Uma parte de conformidade a FAPERJ, um trabalho da sim. FAPERJ. Depois ela vai liberar para a gente quem passou na conformidade, vai nos liberar para nós fazermos análise do mérito. Tá? E aí nós vamos juntar Entendi. aí diversos mentores do ecossistema para a gente poder nos ajudar a fazer essa avaliação. E Afinal, em tese, o. vão ser 240 premiados em 500 que submeteram. Nossa Senhora. E acabou há pouco tempo o prazo para inscrição, não foi? Foi 21, não é isso? Foi dia Foi 15. 15 de junho, né? E foi Isso. prorrogado, né? Porque geralmente não vai até junho, né? Eu acho que é até mais cedo do ano, não é isso? Exatamente. Na realidade, isso era para ter acabado em fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro. Mas aí começou com o cenário da pandemia, não sei o quê, fomos adiando, porque também ninguém conseguia sair de casa, tá todo mundo Sim, paradíssimo, com medo até para respirar. E acabou que nós adiamos para 15 de junho. Mas foi bom, que teve um retorno muito bom, muito fantástico do ecossistema, um entendi, envolvimento aí das comunidades, do RJ, e de todas as entendi. comunidades, do Colabora Hub, do Tech Campus, da Noroeste Valley, é, a Big De toda a Valley, galera do aqui do Sul, toda a interior, né? galera veio colaborar. Foi fantástico, foi fantástico. Todo mundo veio se conectar no edital Startup Rio, porque é Sim, fantástico, né? Era entendi. exatamente isso que a gente queria. Eu acho que a gente já pode começar as apresentações, Paulo. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer você ter aceitado o convite aí para conversar comigo. É, primeira vez que a gente está se falando, né? Com Porque certeza. quem fez a ponte aí entre a gente foi o Robson aqui do Colabora Hub, aqui Grande de Robson. Campos, Robson Lessa aqui, nosso amigo. E a gente vai conversar hoje sobre os programas de incubação, né? O porquê de participar, porquê e também de outros assuntos envolvendo os editais, os programas de incubação e tudo que envolve esse ecossistema, né? Com E certeza. vou me apresentar aqui primeiro, né? Como alguns que já estão assistindo me conhecem, né? O Robson já está aqui, falou aqui que o Robson está presente. Como alguns me conhecem, meu nome é Hilton, eu sou contador, eu sou proprietário da empresa Mones Consultoria Contábil, eu sou consultor da Tec Campus na área financeira e resolvi também convidar o Paulo Espanha, ele é coordenador do programa Startup Rio, né? Se não for Isso. um dos maiores programas de startup do Brasil, né? Quase isso. E ele, e ele aceitou o nosso convite para conversar e a gente vai estar conversando hoje sobre editais para startup, programas de incubação, o que envolve isso, também puxar um pouco para a minha área, que é a área financeira, que é muito importante, não só a área tecnológica, a área de desenvolvimento, né, a área de marketing, essas coisas, mas a área financeira também é muito importante. E a gente vai conversando aí. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí da sua experiência, para a gente começar nosso bate-papo aí.
Então, meu nome é Paulo Espanha, estou há um ano e há 18 meses como coordenador do Startup Rio. Sou empresário, tenho mais de 30 anos de experiência, tenho três empresas, aliás, tem duas empresas, estou montando a terceira, que é um canal de comunicação, uma empresa na área de inovação, gamificação, uma empresa na área de IoT, e estou montando agora um canal de comunicação com outros sócios. Adoro empreender, adoro gente. Trabalhei a vida inteira como empresário. Acho que fui estagiário no Bamerinos, que hoje não existe mais, na Cobra, que acho que não existe mais também, e na Mu Formulários, que era uma empresa de formulários, uma das maiores do mundo, que montou um departamento de informática aqui no Brasil e desistiu. Depois disso, montei Sim. minha empresa aos 26 anos e venho trabalhando como empresário desde então. Então, E, e você, como coordenador da Startup Rio, o que que te levou, o que que te motivou a participar desse projeto aí? olha, Hilton, essa é uma pergunta interessante. Eu fui convidado pelo secretário de Ciência e Tecnologia, o Leonardo Rodrigues. O programa Startup Rio é uma ação finalística da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio. Então, ela como ação finalística, ela existe desde 2013. Ela foi idealizada em 2013 pela Paula Guedes e iniciou as operações em 2014. E ela é a única ação finalística desta secretaria nos últimos 6 anos. Tá? É a única que passou por diversos secretários e passou por diversos governos como uma ação permanente. Então, no governo de transição, me propuseram cuidar desse programa. Eu achei uma coisa interessantíssima. Eu não tinha ouvido falar do Startup Rio até então, apesar de estar nessa área há algum tempo. Evidentemente, não militava na área de ecossistema, de startups. E me chamou a atenção que era um programa interessante que deveria ser revisitado. E nós assumimos ano passado, no começo do ano passado, efetivamente, em 15 de janeiro, sem absolutamente orçamento nenhum. Absolutamente sem orçamento nenhum. Só bolsa para os empreendedores. Orçamento de operação não tinha. Então, nós passamos o ano inteiro repensando e tocando essa operação como uma startup. Repensamos, montei um time de gente fantástica, de gente imbuída e apaixonada pelo programa, apaixonada por fazer diferença nesse mercado. Chamei um grupo de mentores apaixonados pelo estado do Rio, que queriam realmente fazer diferença. Chamei eles para trabalhar de forma voluntária, que dessem 4, 5 horas da sua vida por semana, com com a única contrapartida que eles teriam voz ativa nesse novo projeto que nós estaremos fazendo. Feito isso, nós levamos efetivamente aí 10 meses para repensar, muito vai e vem, muita discussão, muito animação, muita desanimação, muita animação, muita desanimação, né? Depois de muita discussão, conseguimos começar a formatar o programa e desenhar um programa, ao mesmo tempo que tocávamos a quarta edição, um edital que nós não escrevemos, que nós não desenhamos e que ninguém tinha noção como é que era feito. Quer dizer, tinha noção como é que era feito. O grupo de mentores, o grupo de AI, de agente de inovação que trabalham hoje conosco, carregavam o conhecimento tácito disso, mas não explícito. Né? Então, nós levamos um ano nesse sentimento de como rodar isso daí. Chegamos à brilhante conclusão que era impossível escalar para fora da cidade do Rio de Janeiro um programa do jeito que estava, todo ao vivo, todo presencial, e que não era possível levar pessoas como
Marcelo Salles, que é um dos donos da Movile, para todos os cantos do estado para poder fazer palestra, mas a gente podia gravar e a gravação dele iria. Não era possível gravar Sim. levar o Marcelo Espimo para todos os cantos do estado. E para mostrar a sua belíssima jornada empreendedora, as quais eu refuto de uma das mais brilhantes do mundo. Ele levou 12 anos para montar o Aquarrio. Aquilo é brilhante, brilhante. Mas era possível gravar e levar a gravação. Então nós decidimos isso, nós decidimos tocar o Startup Rio como uma startup e refazer todo ele num modo que fosse quase com EAD, quase como se fosse uma pós-graduação. E que você tenha um conteúdo, a gente aponta onde está o conteúdo e você tem que estudar o conteúdo. O reflexo disso foi que em apenas 10 meses, num brilhante trabalho da comunidade, aí é mérito da comunidade, liderado pelo Ricardo Mota e pelo CH, nosso querido CH, nós conseguimos elevar o nome do Startup Rio a um dos 10 melhores programas do país pela eleição do Case. Então, isso foi brilhante. Nós tivemos 3 startups entre as 10 melhores e uma startup foi a campeã, que é a Prevision, nessa categoria. O que para a gente nos enriquece muito o histórico desse programa, que é maravilhoso e é apaixonante. Motiva muito também, né? Motiva, exatamente. Eu costumo brincar com as pessoas, com os mentores, que eu convido para participarem do nosso grupo, que só tem um perigo para eles se apaixonarem, porque o programa é apaixonante, é feito por gente apaixonada, apaixonada por transformar isso daqui. Então, o que conecta todo esse programa com todos os ecossistemas é exatamente o programa e a paixão por fazer diferença. O que a gente precisava nesse estado é essa linha de conexão. E, nesse sentido, todos eles abraçaram e estão tomando posse desse programa, se apropriando desse programa, como diria nosso querido CH. O Estado está se apropriando desse programa, tornando deles, e por isso essa resposta maravilhosa de mais de 500 inscritos nessa 5ª edição. Isso foi fantástico. Entendi. E aqui, pelo que eu estudei sobre você, eu fiquei sabendo que você é um apaixonado pela Disney, né? E você já trabalhou lá, e Não, eu não isso te trabalhei ajudou lá. nessa paixão? Eu não trabalhei lá. Na realidade, eu estudei lá. Estudou, né? Eu estudei. Estudou, é. Eu comecei minha carreira como engenheiro, fiz engenharia Sim. civil, eletrônica, eletrotécnica, pós-graduações nessa área. Mas depois eu descobri um negócio, Humberto, que tecnologia é muito bacana, mas o que importa mesmo é gente. É gente que transforma as pessoas, as coisas. Organizações são feitas de pessoas. E nós devemos colocar nosso esforço em pessoas. Tem uma organização inglesa chamada Nesta, que ela separa o espaço de inovação, ela propõe que a inovação seja estudada em 4 espaços. O espaço dos processos, que aí você tem as metodologias ágeis, Scrum, e vai por aí. O espaço da inteligência, né? Neurolinguística, inteligência artificial, enfim. O espaço da inteligência, processos, fugiu o outro agora, e o espaço do talento. Talento, processos, daqui a pouco eu lembro outro. Mas enfim. E eu sou apaixonado pelo espaço do talento. Então, eu fiz pós-graduação em gestão estratégica, marketing, gestão de marketing, e finalmente tive a oportunidade de ir para a Disney, fazer uma especialização no Instituto Disney. E lá eu me especializei em qualidade de serviço, né? E agora eu pretendo voltar para fazer a parte de liderança lá. E lá você olha que
quando você tem pessoas apaixonadas e pessoas comprometidas, você consegue ter uma organização com 75 anos de existência, sendo uma das mais inovadoras do mundo desde que se tem notícia, né? Você tem Google, você tem Tesla, você tem Microsoft, você tem Vale do Silício, você tem Tel Aviv, você tem isso tudo. Mas você tem uma organização que ela é prima pela qualidade constante. Ela é constante na sua inovação. Por quê? Há Porque 75 anos, né? há 75 anos. Porque as pessoas estão imbuídas nisso. Elas estão imbuídas. E não é uma organização pequena, né? É uma organização que tem 180 mil pessoas. Então, ela é bastante razoável nesse sentido. E é por isso que eu sou apaixonado Sim, por pessoas e treinar pessoas e capacitar pessoas para que elas pensem diferente. entendi. É, isso aí é realmente, né, nesse quesito aí, a Disney não é imbatível, né? É, verdade. No caso, é. Agora deixa eu te falar, a gente aqui em Campos, a gente teve semana passada o edital da economia criativa, né, que foi Isso. lançado aqui, e o edital da Startup Rio, como você falou no início, ele está com as inscrições encerradas desde o dia 15 e está no processo de avaliação, né, dos projetos. Isso. E o que que você diria sobre a importância desses editais assim para o ecossistema empreendedor? Esses editais, qual é a importância desses editais? É fundamental? Ela é um apoio? Eu vou te dar um ponto porque que ela é fundamental. É, é, pouca gente conhece ou se lembra de um estado americano chamado Porto Rico. Normalmente quem conhece, conhece só a seleção de basquete dos caras, né, que era brilhante. Mas há 4 anos, 5 anos atrás, Porto Rico resolveu montar uma aceleradora lá para mudar a face do sistema econômico deles. E em 5 anos eles conseguiram, com um investimento pífio de 5, 6 milhões de dólares ao ano, pífio, até para números do Brasil, aumentar em 0,5% o PIB da ilha. 0,5%. Levanta 35 startups por ano para lá. Então, a importância desses programas todos distribuídos ao longo do estado e das cidades é, é, é que proporciona um desenvolvimento local sustentável. Um dos grandes, uma das grandes aflições do nosso estado é a perda de capital intelectual no interior das cidades. Os jovens se formam, quando muitos se formam no terceiro grau, quando não se formam só no ensino médio, só no ensino médio, e não Só te tem o que interrompendo aqui, fazer. Paulo, só te Ah, interrompendo rapidinho, a Simone Hipólito falou aqui, sucesso é a medida do amor que se coloca em tudo que faz, né? Porque a gente estava falando de pessoa, de talento, só para dar esse... Simone é uma querida nossa. Simone é um amor de pessoa. Então, é, quando a gente, quando a gente olha as cidades do interior, que todas elas refletem esse mesmo problema de perda de capital constante, e aí nós estamos falando de cidades desde Varriçai até Campos, até Petrópolis, até Barra Mansa. Essa juventude não é que não tem emprego, não tem oportunidade. E isso é um crime. Isso é um crime. Você, se a gente quiser comprar um software pronto, a gente entra no site de Orkana e compra desenvolvimento de software do outro lado do mundo. Quase que 100% deles é na Índia. Cara, assim, na boa, o que a Índia tem melhor da gente? Desculpe, assim, não tem nada contra os caras. Só Não tem nada, incentivo, de né? repente, né? Só o incentivo que aqui não tem, né? Só uma coisa de planejamento um pouquinho melhor do que a gente não tem. Então, essa coisa deveria fazer parte de um planejamento mais estruturado, do mais alto nível. Tá? Quando a gente assumiu o Startup Rio, nós assumimos o Startup Rio e nós trouxemos uma estratégia
de mercado. Como diz o Drucker, né? Que se você não tem uma estratégia, vai fazer parte da estratégia de alguém. Então eu montei uma estratégia para todo mundo fazer parte da estratégia do Startup Rio, né? Para cima e para baixo, e para o lado. Porque é necessário que quando a gente tem oportunidade, quando a gente tem o poder, se assim a gente pode chamar, de mudar alguma coisa no ambiente que a gente vive, na comunidade que a gente vive, a gente deve exercer esse poder em prol das pessoas, em prol da comunidade, em prol de um desenvolvimento melhor para as pessoas. O programa Startup Rio, ele tem esse viés de ser esse grande elo de ligação, né? E todos os editais que são publicados nas cidades todas têm esse poder de movimentar e de tornar sustentável aquela localidade, aquela comunidade. A ideia de conectar campus com o Startup Rio, que, aliás, a ideia do Ignite veio de campus, né? Essa ideia toda do Ignite veio de campus, numa reunião que eu fui recebido no começo do ano passado, fui extremamente bem recebido pelo nosso querido Henrique da Hora, né? Que teve um carinho, um amor enorme nos receber. Pelo Nosso Romeu, presidente lá da Tec Campus. é exatamente ele, né? Que com maior paciência, amor, nos mostrou o IFF, mostrou a Tec Campus, passeou comigo o dia inteiro por ali e nos fez entender isso, que a gente precisava conectar todas as incubadoras, aceleradoras, de tal forma que a gente ajude com maior ou menor programa a desenvolver um programa ou programas que sejam sustentáveis a longo prazo para esses jovens, né? Para que esses jovens não precisem vir para a capital, quando não sair do estado ou sair do país. E a gente continua perdendo, as cidades perdem e o estado perde. Isso Sim. não é mais aceitável. Então, e todos esses editais, né, o fundamental deles é a retenção de talentos, né? Sem dúvida. A retenção de talentos para que eles possam desenvolver novas empresas, novas oportunidades para eles, para as comunidades que estão ali, e desenvolver a região, né? Sim. Você imagina, aí em Campos, nós temos uma estimativa, nós gostaríamos que Campos assumisse entre 20 e 25 startups dessas 500 e tantas que vão entrar na seleção. Você imagina que a gente conseguisse desenvolver 20, vamos fazer uma conta redonda, 20 startups por ano, né? E daqui até o fim dessa gestão, são mais 3 anos, a gente colocasse aí 60 startups na rua, vamos chamar assim, e que dessas 60 startups, 10 dessem muito certo. Não precisa virar um unicórnio, não. 10 dessem muito certo. 10 virasse uma empresa de médio porte, empregando aí 20, 30, 40 empregos diretos, né? Cada 20 empresas dessas, a gente possa injetar 60 vezes 20, 1 milhão e 200, né? Não, 1 milhão e 200 mil reais, né? Seria brilhante, seria brilhante a gente poder injetar todo ano numa comunidade dessa 1 milhão e 200 em startups locais para eles poderem desenvolver negócios na região, né? Então, assim, é uma forma de você injetar dinheiro na própria comunidade e depois a própria comunidade injetar dinheiro nela mesma e fazer um ciclo virtuoso. Seria maravilhoso. Sim. Com certeza. E falando agora, Paulo, sim, sobre os desafios da submissão dos projetos, né? Como eu falei, né, agora já são 6h25, o pessoal continua entrando aí, a gente... pessoal que não me conhece, né, que veio pelo seu Instagram, né, eu me chamo Wilton e a minha formação é em ciências contábeis. Eu tenho pós-graduação em gestão empresarial
e estou nessa área financeira aí como mentor da Tech Campus também, ajudando aí, já vou para o meu segundo ano aí de mentor na Tech Campus, nessa área financeira. E o que você diria assim, sobre os desafios das submissões dos projetos assim, na área administrativa, na área É, financeira? O que, é que é onde pega mais. o maior desafio? É o maior desafio. Existem diversas dúvidas, como fazer cronograma, como fazer toda a parte de detalhamento dos orçamentos, porque eles vão receber um fomento. Quando a gente fala em fomento, é um dinheiro a fundo perdido, e eles têm que detalhar exatamente como eles pretendem gastar isso, né? E é sempre um desafio, porque o pessoal não sabe como gastar, como fazer essa organização. E esse detalhamento, isso é um ponto de conformidade para as pessoas poderem entrar no programa. E esse ponto é tão importante que ano passado, quando nós redefinimos o programa, nós fizemos 5 trilhas que nós achamos que fossem fundamentais. A trilha do empreendedorismo, que os empreendedores têm que saber o que é inovação, então nós vamos aprender aqui empreendedorismo. A trilha do mercado, para eles aprenderem quem são os seus concorrentes diretos, quem são os seus concorrentes indiretos, como eles vão entender e ouvir o mercado. A trilha da gestão, a trilha da tecnologia e a trilha da área financeira. Tá? Então, é uma trilha que efetivamente as pessoas têm que conhecer. Tá? O cara tem que conhecer o que é um empréstimo, o que é um fomento, o que é um investimento, né? O que é uma rodada de investimento. E a maioria deles não conhece. Ok, sem problemas. Mas é um grande desafio. O propósito do Startup Rio, na realidade, ele é de transformar pessoas. Nosso propósito ali é apanhar empreendedores e transformar em empresários de sucesso, dando a melhor mentoria e a melhor educação. Então, Sim. formar a parte de... Para você ser um bom empresário, ser um bom gestor de empresa, você necessariamente precisa conhecer a área financeira. Você não pode achar que você vai tocar uma empresa do jeito que você toca a sua vida. Não vai rolar. Você vai quebrar rápido e não vai Na aprender nada. verdade, na verdade, o ideal é tocar a vida como toca a empresa, né? É o contrário, né? Porque É o que a ajuda gente também, né? gostaria, né? É o que a gente gostaria, né? A gente quer treinar as pessoas exatamente para que eles cheguem a esse ponto, né? Vamos Sim. ver se a gente é bem sucedido nisso. Tem uma pergunta aqui, tem onde buscar estas trilhas? Aí, no caso dessas trilhas que você falou aí do empreendedorismo, mercado financeiro, né? Tem sim, nós estamos divulgando aos poucos dessas trilhas todas que foram repensadas. Nós vamos publicar daqui a mais uma semana no grupo Startup Rio 2020. É um grupo que a própria comunidade criou, isso é um barato. A comunidade criou um grupo de Zap em que lá foram postadas todas as dúvidas para tirar sobre o edital. E continua hoje rodando, ele continua ativo, muita gente tem perguntado. Nós vamos aproveitar e fazer disso um canal para divulgar muitas coisas do programa, as novidades do programa também, Sim. porque é um canal que veio da comunidade. Né? Então, fiquem ligados, eu vou postar aqui no seu Instagram o convite do grupo. Sim. Para quem quiser entrar, é só clicar aqui no convite, no link do grupo. Deixa eu postar aqui Sim. para você. Pronto. Está aqui. Beleza, tá ótimo. E até uma coisa que você falou aí que seria uma pergunta que eu ia fazer. Você mencionou sobre a nova formatação do edital. E teve alguma mudança do edital dos anos anteriores? Claro que teve a mudança importante, que o edital era só para a cidade e foi para todo o estado, né? Isso. E teve alguma mudança do edital com relação motivado por algum problema de prestação de conta, dificuldade das Não, não. pessoas? Não, absolutamente.
por Não esse tem. sentido, não. Teve, teve uma, teve uma mudança, assim, que nós estamos fazendo um MVP. Agora a gente quer entender o seguinte: quando a gente reescreveu o edital, nós reescrevemos o edital, aliás, a jornada, para a jornada da descoberta. Se você olhar lá no modelo do Steve Blank, é a jornada da descoberta. Então, vai da ideia até o MVP, tá? Até o Market Fit. Então, como isso é só para desenvolver o Market Fit, nós apanhamos o dinheiro de investimento, que eram 6 milhões, em vez de pagar 100 mil para cada startup, nós passamos a pagar, nós entendemos que poderíamos pagar 60 mil para cada startup só para desenvolver o MVP, que na realidade é bastante dinheiro para desenvolver um MVP, e com isso a gente conseguiu expandir a quantidade de startups de entrada. Então, se ano passado nós tivemos 82 na primeira fase, esse ano nós vamos ter 240 na primeira fase, o que já é um ganho significativo. Nós triplicamos a quantidade de startups que vão rodar em 12 cidades ao mesmo tempo. E nesse sentido, respondendo a sua pergunta lá atrás, ele é grande por conta desse número, porque ele roda em 12 cidades ao mesmo tempo, o mesmo programa, num modelo em que todos os mentores agem da mesma forma. Você tem mentores que eles são presenciais, eles estão o tempo inteiro com as startups. Nenhum outro programa tem essa quantidade de mentores acompanhando todos os dias as startups, e mentores de mercado que vão Sim, acompanhar em temas específicos. Nesse sentido, ele é um dos maiores do país mesmo. entendi. E com relação a vencer, a vencido, né, a passada etapa da submissão dos projetos, né, da entrada mesmo no jogo, vamos dizer assim, o que você acha, encara assim como a maior preocupação que o empreendedor tem que ter com o edital, né, com o projeto do dia a dia da empresa, já que eu sou da opinião que uma prestação de contas, que um orçamento para ser executado, ele tem que ser trabalhado dia a dia, né? Exato. Muita gente faz prestação de conta no final do projeto, né? E não pensa no dia a dia dele, né? O que você pode dizer para a gente? Quais são os maiores desafios aí nessa parte do projeto? Sua colocação é absolutamente perfeita. Uma das coisas que nós já mudamos na quarta edição, apesar de a gente apanhar essa bicicleta andando para trocar o pneu, é que desde cedo nós começamos a fazer palestras junto com a auditoria da FAPERJ, porque o dinheiro é dela, para alertar os empreendedores como preencher, onde gastar e onde não gastar, né? Então, desde cedo, eles recebem, desde do início do programa, eles recebem palestras constantes sobre como fazer isso. E por que não gastar, não prestar conta só no final. Um dos trabalhos dos nossos agentes de inovação é exatamente motivar, instigar e por que não empurrar mesmo os empreendedores a que comecem a fazer isso desde logo. Por quê? Porque isso dá uma trabalheira horrorosa, né? Se você não prestar conta, se você ficar com isso pendurado, você não vai poder se candidatar a outros editais. E diferente de outras startups, tem algumas startups com diferentes projetos entraram 2 vezes no Startup Rio, sem problemas. Se você tem um projeto diferente, não tem problema. Então, nós incentivamos as startups que façam isso. E isso, como você bem colocou, deve ser uma rotina de vida empresarial. Você não deixa para fazer seu contas a pagar no último dia, na última semana. Você faz ele todo dia. Você Sim, faz sua folha de pagamento todo dia você está revendo isso. No final do mês, você só confere para mandar pagar. Mas sim, é uma organização. Então, o programa ele ensina aos empreendedores a agirem
aos empresários agirem como empreendedores, aos empreendedores agindo como empresários, que cuida da sua lojinha todo dia, né? Todo dia você tem que olhar a Do, lojinha, do lojinha. do lojinha. Não, com certeza. Mas essa parte da trilha que você falou, você acha que as pessoas, né? Você até já mencionou, já respondeu sobre isso. As pessoas não têm essa organização. E dentro dessas 4 trilhas da parte financeira, essa trilha também, ela entregue no programa, ela ajuda a pessoa a ter essa organização, ela orienta a pessoa a ter essa organização? Exatamente. Ela orienta bastante até essa organização. Não só a trilha ajuda, mas os mentores, eles são treinados para isso. Nós recebemos, já na 4ª edição, nós recebemos, como eu te falei, né, 82 startups na primeira fase, 46 na segunda fase. Muitas dessas startups vieram de outros programas. E programas grandes, programas famosos, programas internacionais. Só que o nível de conhecimento de organização de empresa era muito baixo. Muito baixo. Muito fraco. Muito fraco. Então, o que a gente notou é que nos outros programas, o cara vai lá só para morder um equity do cara, morder uma taxa, morder um pedaço da empresa, né? E dar um certificado para o cara. Ele não está ali comprometido em transformar as pessoas para melhorar a organização. Então, nós focamos muito isso. E para melhorar a organização, você precisa de capacitação, você precisa ser capacitado como empresário. Você precisa ter uma quantidade de estudos bastante razoável. Lá nós focamos muito que as pessoas têm que estudar. Sim. Têm que estudar e elas são cobradas por isso. Os mentores cobram e os agentes de inovação cobram. Né? Porque você não vai ter sucesso na vida se não estudar. Sim. Tem que estudar. Então nós temos lá uma quantidade de horas de workshops, inclusive presenciais, são 20 horas por semana que os empreendedores têm que estar lá. Por quê? Porque eles têm que se capacitar. Eles têm que entender a dinâmica de ser empresário, a dinâmica de tocar uma empresa. Tudo bem se a startup dele não der certo. Tudo bem. Mas ele está capacitado, instrumentalizado para ser diretor de qualquer grande empresa. E ali, então, Sim. promover uma inovação naquela empresa. E promover uma inovação de forma correta. Não é chegar numa grande empresa, Sim. contratar uma startup e ter uma startup como escravo branco dos garotos lá. Porque é isso que muito programa oferece no mercado. Né? Apanha a startup, dá lá um treinamentozinho de 3 meses, joga no colo de uma grande empresa e os caras viram mão de obra barata, quando não muito escrava dos caras. Porque a grande empresa não absorve a cultura, né? e a startup não se beneficia em nada. Mas na medida que a gente treina essas pessoas, vão parar nessas grandes empresas, então elas vão poder saber encampar, né, absorver e se apropriar dessa startup, da cultura startup. E Esse que é o legado. o fomento, o fomento, no caso, o recurso que a Startup Rio ele está liberando para os projetos que forem aprovados, ele é a fundo perdido? Como é que funciona? Isso mesmo. Mas se Então, ele não fizer uma prestação de contas regular, ele não teria que devolver esse dinheiro? Como é que é essa sistemática? assim, eu costumo brincar que a fundo perdido, mas não é esquecido. Né? Ninguém esqueceu que você recebeu esse dinheiro. Exatamente. Né? Assim, a fundo perdido, você vai ter que justificar como o dinheiro dos impostos, só para explicar o seguinte, esse dinheiro foi da FAPESD. Como é que a FAPESD se apropria dessa verba? Esses recursos todos financeiros equivalem a 2% líquido de todo o ICMS do Estado. Ou seja, são dinheiro dos impostos do contribuinte fluminense usados para desenvolver o Estado. Então, é nosso dinheiro, é o meu dinheiro, o seu dinheiro,
é o dinheiro da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade, usado para desenvolver algo de melhor para a gente. Então, cada um de nós tem que ter a consciência que aquele dinheiro está sendo investido e você tem que prestar satisfação daquilo. Porque, de novo, ele não é esquecido. Né? Não tem problema se sua startup não der certo. Não tem problema. Mas a gente quer que saia dali um time capacitado. Capacitado a, já sei onde errei. A próxima startup eu não vou errar. Na próxima empresa que eu for trabalhar, eu não vou errar. É esse o sentimento. O sentimento de desenvolver Entendi. as capacidades para que a gente fixe a capacidade intelectual no interior de cada cidade. Sim, sim. Porque é até uma pergunta que eu separei aqui para fazer, porque você está falando que o recurso é a fundo perdido. Mas Isso. eu pensei, quando a prestação de conta é feita de forma errada ou incompleta, o que acontece com esse recurso? Ele não é esquecido, mas ele Ele, tem que ser ele, devolvido. exatamente, ele tem que ser devolvido. Se não existe essa possibilidade dele ser esquecido. Então, os Se ele presta auditores conta com um comprovante, se ele presta conta com um conjunto de comprovantes que não são não são aprovados pela auditoria, também vai ter que devolver o valor constante desses têm que comprovantes que devolver o não são valor. aprovados, né? Exatamente. Exatamente. Por isso, por isso, como você falou, o conhecimento na área financeira, na área de gestão financeira é tão importante. Porque eles têm que saber onde podem gastar. Por isso que nós constantemente oferecemos palestra com os auditores da FAPERJ, para que eles possam tirar as dúvidas de onde eles podem gastar e de onde eles não podem gastar. Tá? Como Mas eles têm aí que no prestar caso você não atenção. acha, mas aí no caso você não acha que tudo bem, é um trabalho muito importante no início da jornada, né, a palestra com os auditores, mas essa parte que eu falei dos comprovantes, né, os comprovantes certos, corretos, em nome do projeto, ou em nome da empresa, ou em nome do empreendedor, bem preenchido. Isso aí, no caso, no dia a dia deles, é complicado. Eles não faz... Quem não tem esse conhecimento, eu falando como eu tenho esse conhecimento, às vezes para mim já é complicado. Quem não tem, É complicadíssimo. ter uma Tem. mentoria, ter o Tem. que a Startup Rio oferece para pegar na mão do empreendedor e. Isso. Então, os nossos mentores, eles são treinados e capacitados exatamente para isso. Para eles apanharem cada gasto desse, revisar os gastos desses mensalmente com eles. Exatamente, porque se houver alguma dúvida, antes de fazer a despesa ou o gasto, para eles submeterem para a auditoria para avaliar se aquele gasto é válido ou não. Porque para submissão, você oferece um plano de investimento, né, com suas despesas, seus gastos. Evidentemente, durante a execução, muita coisa muda, porque você vai repensando, vai pivotando, né, a sua ideia, e, evidentemente, muitas coisas mudam, e nós acompanhamos se aquela mudança é válida ou não. Te dar um exemplo. Ano passado, teve o case 2019, e nós incentivamos que muitos dos nossos empreendedores apanhassem parte da verba e investissem na caravana que a RJ fez. Deu uma travada aí, pessoal. De repente ele pode estar recebendo alguma ligação. Dá só uma aguardada. Voltou, Oi. voltou, desculpe. Nada, que Nós, isso. nós mesmos incentivamos aos empreendedores que gastassem isso e tirassem de uma rúbrica e pusessem na rúbrica de viagens. Por quê? Porque é um investimento em capacitação. Então, nós fomos aos auditores e falamos assim, ó, como é que faz, carta bonitinho, nós aprovamos. Assim, todo esse acompanhamento é feito de perto. Por Sim. quê? Porque tem que dar certo.
A nossa função é fazer dar certo. De novo, diferente de qualquer outro programa, é como que elas... Oi, oi. Então, a Ou nossa eu voltei, função... deu uma travada aqui. Tranquilo. Então, a nossa função é capacitar essas pessoas para que elas possam ter o melhor desempenho. Tá? Então, sim, nós acompanhamos isso de perto o tempo inteiro. Entendi. É porque senão a pessoa fica perdida e quem não fica perdido fica muito solto, achando que pode. É aquilo, né? Tem o orçamento, a execução do orçamento e a prestação de contas desse orçamento, né? E tem que Exatamente estar isso. essas três Tem que estar etapas tem que casadinho. estar uma ligada na outra, né? Para Uma poder ligada na outra. fazer Exatamente isso. uma situação perfeita, né? Para não ter problema. E não ter problema também, né, além de não participar de outro edital, também de ter que devolver, ter problema com o Tribunal de Contas. É E a uma dor de credibilidade cabeça do que. programa, né? A E a credibilidade do programa que credibilidade, vai para o espaço, né? Tá? com Senão você vai certeza, sair porque dali é e o que diz, você falou. poxa, eu pensei que pudesse gastar, não gastei, não tive orientação, né? E as pessoas saem do programa desacreditando o programa. E pelo Com contrário, certeza. se você olhar o histórico do programa são de pessoas que saem de lá apaixonadas pelo que o programa oferece. Entendi. Eu vou até deixar uma dica aqui pro pessoal que está assistindo. Eu fiz uma live há 2 semanas, se eu não me engano, e eu tenho um canal no YouTube que eu até vou botar essa live aqui também no YouTube. E minhas lives estão todas no YouTube. Eu fiz uma live só sobre prestação de contas. Né? Eu peguei o manual da FAPERJ, discorri sobre o manual, algumas características, algumas exigências que as pessoas não têm nem noção de que tem que ser feita, como, por exemplo, passagem. Se você coloca no seu plano de investimento que você vai participar de um congresso, a passagem só pode ser de um dia antes até um dia depois, não pode fugir da data, senão não Isso. vale. São detalhezinhos que, se você não se atentar, você pode fazer alguma coisa errada e te trazer problema financeiro no futuro, entendeu? Então, fica essa dica aí para o pessoal que quiser conhecer mais sobre isso. E deixa eu te perguntar, Paulo, no caso, tudo que você está falando, né, sobre as trilhas, sobre tudo isso, sobre a paixão, a cultura empreendedora é o foco do programa, é o foco principal do programa? Exatamente. O foco. Tem antes de você responder, Paulo, tem duas perguntas aqui. ah, Em qual momento a startup selecionada precisará comparecer à Startup Rio? Quando for chamado. Todo mundo vai ser chamado quando for selecionado. Fiquem atentos ao seu e-mail ou ao grupo de Zap lá. Nós vamos publicar através do grupo de Zap lá também. Entendi. E uma outra pergunta aqui: ao longo do processo, antes de receber o auxílio, o orçamento pode ser modificado? O orçamento pode ser modificado. Antes de receber o auxílio, ele não pode ser modificado, mas depois que você recebe o auxílio, o empreendedor pode sentar com os nossos agentes de inovação e justificar porque ele quer uma alteração de rúbrica. Tá? A única coisa que ele não pode é passar de OPEX para CAPEX. Né? Aí não dá, não tem como. Mas dentro de Entendi. OPEX ou dentro de CAPEX, ele pode mudar a rúbrica. Não tem problema não, que a gente Entendi. autoriza. Contanto que a gente Inclusive acha que é razoável. tem formulários próprios para isso na FAPERJ. Tem Tem. formulários próprios para você mudar a rúbrica do seu investimento e Exatamente. transferir de uma para outra. Então, Exatamente. é possível sim essa modificação do orçamento. Aí, como eu estava te Exatamente. perguntando, a cultura empreendedora é o foco principal do programa? Sim, claro que a cultura empreendedora é o foco principal do programa. Se a gente olha que o propósito é transformar as pessoas através da melhor capacitação e mentoria, nós temos alguns aspectos que reforçam isso. Nós temos pelo menos 2 eventos por mês dentro das nossas trilhas, ou
não por mês, mas a cada 2 meses, que é uma reunião de todas as startups para que elas possam entender quem são as outras startups, os seus erros e os seus acertos. E num outro momento, cada um vai falar o que é e o que precisa e o que fornece, para ver se existe match entre elas, entre fornecedor, parceria e comprador. Sim. Né? Então, a gente incentiva muito isso. Uma das prioridades, uma das mudanças que nós fizemos esse ano, ou ano passado, desculpe, é que as startups que já passaram pelo Startup Rio poderiam continuar ou voltar a ficar nos espaços de coworking do Startup Rio. Por quê? Porque nós acreditamos que esse espaço de convivência entre quem já passou e quem está começando, esse espaço de convivência ele é muito importante. Esse choque de gerações, esse choque de conhecimentos é muito importante. Mesmo algumas que têm estratégias parecidas, mercados parecidos, nós incentivamos eles estarem no mesmo espaço. Evidentemente, precisa administrar essas coisas, esses sentimentos que parecem frustrantes, mas é mercado. Mercado é assim. Tá? Sim. Mercado é você trabalhar em cooperação e competição ao mesmo tempo. É só a gente Sim. olhar lá atrás o que era. Eu costumo usar o exemplo da fita Betamax, que era da Sony, e da fita VHS, que era um consórcio de empresas cooperando. Né? Sobreviveu a que cooperou e desapareceu a que ficou sozinha, apesar de ser muito melhor, fantástico, mas sobreviveu a quem cooperou. Cooperativismo é isso. Todos definiam um padrão e cada um procurava implantar o seu padrão da melhor forma possível. Né? E sobreviveu o padrão que todo mundo cooperava. Então, nós acreditamos nisso, nós incentivamos que as startups convivam, mesmo com outras que têm modelos de negócio parecidos. Entendi. Para que elas aprendam a conviver. O mercado é exatamente isso. Entendi. E você usou a palavra aí na nossa conversa, a palavra legado. Né? A gente já está terminando aqui o nosso tempo, né? E eu gostaria, como uma última pergunta para fazer a você, qual o legado que o Startup Rio ele quer deixar para as pessoas e para a sociedade, assim, o legado principal? Seria mesmo aquilo que você falou de transformar as pessoas? Esse é o propósito. Eu acho que o legado é que o Estado passa a ter uma unidade, uma linha central de pensamento, uma linha central uma linha de base de capacitação, de mentoria, de ação, em que ela possa se plugar ali e dali desenvolver tudo o que precisa. Que cada polo desse, né, possa ser um polo de desenvolvimento local, mas também de sincronismo, que falta muito nesse estado é sincronismo. Então, e aí o trabalho, de novo, da RJ é brilhante, porque ele tenta sincronizar isso. E o programa Startup Rio, ele vem para se juntar e para que a comunidade da RJ e as comunidades que estão todas ali dentro se apropriem desse programa, que você possa ter uma linha de base, que todos possam contribuir nesse programa, enriquecer esse programa e ter uma métrica só para o estado inteiro. Então, quando você for lançar um edital local, você vai olhar o edital do Startup Rio e a quantidade de conteúdo que o Startup Rio promove vai dizer, não, eu tenho que entregar pelo menos isso daqui. No mínimo isso daqui eu tenho que entregar. Eu posso ser melhor, mas menos eu não posso entregar que isso. Então, o legado é transformar esse estado num estado que tem uma linguagem única de empreendedorismo e inovação. Uma comunidade em que o centro de gravidade passa a ser o Startup Rio, porque todo mundo vai se plugar ali, todo mundo vai contribuir e se beneficiar disso. Por quê? Porque é uma métrica só para o estado inteiro. É uma linha de base só para o estado inteiro. É uma forma que todo mundo se pluga
do mesmo jeito no estado inteiro. Né? Entendi. Então, todos os outros atores, RJ, Acespro, Rio Info, Sebrae, FEComércio, Firjan, podem se conectar e atuar em conjunto entre eles e entre o Startup Rio, dentro dos polos do Startup Rio, ao longo do Estado, para desenvolver esse Estado, para desenvolver as comunidades, para que a gente possa transformar esse Estado num Estado que a gente merece. A gente está cansado, Sim, né? com certeza. O que você falou de perda de talentos, né? Não só municipais, mas estaduais, né? Perde-se muito para São Paulo, né? Perde-se muito para outros estados, né? Santa Catarina, né? É. Então, perde-se muito para isso. E para finalizar, Paulo, o que que já 15 de junho foi a data final do processo de submissão dos projetos, mas aí para 2021, o que que você pode dar de dica para quem já está pensando em 2021 para começar a fazer para submeter o projeto ao Startup Rio 2021? Nós estamos pretendendo lançar em agosto ou setembro, no mais tardar, já o próximo edital. Então, o próximo edital deve ir ao ar antes do final do ano. Então, você já vai poder submeter para 21 no próximo edital. E as aulas, né, toda a próxima jornada da sexta edição deve começar em março do ano que vem. Março, quiçá abril do ano que vem. E nós vamos ter a quinta e a sexta edição rodando juntos, o que vai ser fantástico, porque nós vamos ter gente entrando e gente saindo, convivendo, junto com quem já está lá há mais tempo da terceira e quarta edição. Então, Vai ser uma fica troca de atento. experiência muito grande, né? Enriquecedora. Enriquecedora. Sim. Você imagina, assim, fazer uma vez por mês uma, uma, um workshop com 240 startups, todo mundo trocando experiência. Todo mundo entra no Zoom e vamos trocar a experiência sobre o que cada um tem de conhecimento na sua área, na sua especialidade, na sua localidade, como cada um pode contribuir, como Campos pode contribuir com Resende, como a Baixada pode contribuir com o Polo de Fronten, como o Polo de Fronten pode contribuir com a Serra. Essa troca é muito enriquecedora. Esse que nós Sim. vemos, inclusive, como legado para esse Estado. Quiçá a gente consegue chegar lá com a ajuda de todo mundo, e inclusive a sua. Muito obrigado, Hilton. Com, com certeza. Não, eu que agradeço, Paulo, por mais uma vez, te agradeço muito a ter aceitado o convite aí para a gente conversar, para esclarecer vários pontos aí da Startup Rio. E como eu mencionei, essa live ela vai ficar no YouTube, no meu YouTube, meu canal Hilton Carvalho. E quem está vendo aí a live aí, se quiser me seguir no Instagram também, fica à vontade, que eu estou sempre aí trabalhando com dicas, com informações. E Paulo, mais uma vez, muito obrigado, um prazer te conhecer. E que seja a primeira de muitas aí, a gente Com vai ter mais certeza. contato aí para frente, se Deus quiser. Tá Vamos sim, bom? vamos trazer você como mentor e botar isso tudo que você conhece no nosso manual de capacitação. Vamos em Com frente. certeza. Vamos que vamos. Vamos Então que tá bom, vamos. Paulo. Muito obrigado aí, boa Eu que noite. agradeço. Um grande Boa abraço a noite. você. Um abraço. Tchau, Beijo. tchau.